Cheguei, Brasil. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Já deu glória a Deus? Pregador, eu não sei se eu vou dar glória a Deus, não. A minha vida está tão difícil, eu tenho passado por tantas lutas e aflições, que eu estou tão triste, não estou aguentando a pressão. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Tenha fé que Deus ele entra na tua situação para mudar a tua história. Luta todos nós passamos. São coisas da vida. Se alguém falou para você que a vida é um mar de rosas e que o evangelho seria apenas sonhos e fantasias, que tudo era oba-oba, te enganou. São coisas da vida, as aflições da vida. Porém, nós não podemos desistir. Eu vi uma pastora, pregadora, teóloga, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, falando bem assim: tem gente que não aguenta a pressão, que se apertar explana. Mas eu vos faço uma pergunta nesta hora, meu irmão, minha irmã. E aí, você aguenta a pressão? Se o teu adversário colocar pressão, você vai suportar? Ou você vai abandonar a Cristo no primeiro ventinho que aparece? Você é forte ou você é fraco? Conhecendo a Deus, nos conhecendo e conhecendo as artimanhas do adversário. Não seja pego de surpresa. Nós devemos ser simples como uma pomba, que simboliza a paz, e prudente como a serpente. Mas nem por isso nós devemos ser uma serpente, uma cobra traiçoeira, andar por aí atraiçoando as pessoas, mentindo, enganando, tirando das outras pessoas. Deus quer abençoar a tua vida independentemente das circunstâncias ou das adversidades. Nem tudo é culpa do diabo. Nem tudo é culpa do inimigo. Hoje se tornou modismo, em que nós vemos por aí nas pregações dos pregadores nas igrejas, nas redes sociais, em todos os lugares, tem gente expulsando o demônio e culpando o diabo por tudo. Existe o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito das trevas. Nós somos seres tricotomos, corpo, alma e espírito. E precisamos conhecer as nossas limitações, saber o que nós suportamos e não dar o passo maior do que a nossa perna. Você pode cair. Tem gente que suporta a pressão. Tem gente que aguenta mais um apertozinho. Tem gente que pode ser colocado numa liderança que vai aguentar pressão. Agora tem gente que não suporta. Se apertar, espana. Um parafuso tem uma cabeça. E a cabeça do parafuso corresponde à numeração de uma chave. E ele também tem um torque em que ele suporta um aperto. Tem parafuso que aguenta um pouquinho mais de aperto. Tem parafuso que não aguenta. Se você apertar, ele espana. E existem variados materiais aos quais se fazem parafusos. De inox, de ferro, de aço, parafuso de alumínio. E cada um tem a sua função, tem as suas qualidades. Um parafuso de alumínio, se você apertar demais, ele espana, mas ele é leve. Então, eu estou falando isso para que nós entendamos que nós precisamos saber o que suportamos e conhecer as nossas limitações. Não dê um passo maior do que a perna, porque você pode se arrebentar. Amém? A adversidade nós passamos, e são coisas da vida. Todo mundo passa. Mas não é porque você passou uma lutazinha ou uma lutazona que você vai desistir de Jesus.
Ele está contigo o tempo todo. Ele te abençoa o tempo todo, te livrando do mal, guardando a tua vida, ouvindo as suas orações, abençoando a tua casa, abrindo as portas para você. Segundo Coríntios 5:7, fala bem assim. Segunda carta aos Coríntios 5:7. Vivo por fé e não por vista. Eu vivo por fé e não pela aparência. É você olhar para as circunstâncias com a ótica da fé. Em muitas situações, as circunstâncias serão difíceis mesmo, eu sempre falo isso. E se você olhar aquela circunstância por vista ou pela aparência que ela te aparenta, que ela mostra ser, pela ótica humana, você vai desistir mesmo. Mas se você olhar para as circunstâncias com a ótica da fé, você verá que é capaz e que Cristo é contigo, está ao seu lado o tempo todo para te abençoar nas horas difíceis. O que Deus faz por você e para você, ninguém entende, Ele faz. Então, a vida não é um mar de rosas, passamos mesmo por adversidade, são coisas da vida. Porém, nós vivemos por fé e não por vista. Mas a gente precisa conhecer as nossas limitações, saber o que aguenta, o que suporta e fazer a nossa parte. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Glória a Deus. Em algumas circunstâncias da vida, a coisa vai ser tão difícil que se você olhar segundo a ótica humana, olhar a aparência, você não vai suportar. Então eu vejo aqui o versículo bíblico me falando, eu quero trazer a esperança, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pensa positivo, meu irmão, minha irmã. Lembre-se de que Deus, Ele está contigo. E Ele abençoa a tua vida, independentemente da circunstância. Ele vai te abençoar. E você precisa confiar no Senhor. E conhecer as suas limitações. Saber que se apertar um pouquinho, espana. Ou talvez não. Talvez você tenha mais resistência. E ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E cada membro neste corpo tem uma função distinta, uma função diferente. Não vai dizer o braço porque não sou perna, ou a perna porque não sou cabeça. Cada um tem uma forma de ser, uma forma de reação. E você precisa compreender o trabalhar de Deus, e Deus vai trabalhar na tua vida, na tua história, você compreendendo ou não. E você vai passando pelas tribulações em certos aspectos, certas circunstâncias. A tribulação produz paciência, e produz a experiência, e que produz a esperança. Você pode simplesmente ter esperança. Você pode simplesmente acordar de manhã e falar assim, não, hoje eu vou acreditar, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou você pode se permitir entrar na luta, passar pelo problema, obter a vitória. Aí você vai ter paciência, experiência, que vai resultar na esperança. Glória a Deus. E você também precisa ter frutos, dar bons frutos, os frutos do Espírito Santo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mas Deus, Ele te conhece. E Ele não te criou para jogar fora. Deus não te fez para ser lançado fora. Mas Ele quer te abençoar o tempo todo. Abençoar a tua vida.
Você vai dobrar o seu joelho em muitas circunstâncias difíceis. Vai falar com Deus. Vai chorar nos pés do Senhor. E Ele vai ouvir a tua oração. Deus não resiste um coração quebrantado, um rosto molhado, um joelho dobrado. Você vai tocar o coração de Deus. Fala com Deus, porque Deus tem resposta para você. Ele quer te abençoar. A vida não é fácil mesmo, para ninguém. Eu não estou aqui para te prometer facilidades. O Evangelho não nos promete facilidades. O Evangelho nos promete salvação em Cristo Jesus. Eu tenho visto por aí multidões de interesseiros. Interessados no que o Evangelho pode lhes proporcionar. Quando muitos têm pregado por aí o Evangelho do materialismo, em que Cristo não é o centro, pregam por vanglória, por ganância, por politicagem, usam os púlpitos das igrejas para fazer política. E deu muito mal, deu no que deu. Pessoas que tiraram Cristo do centro. Isso é muito comum hoje nas igrejas. E é muito comum isso em nós mesmos. Será que eu tenho colocado Jesus em primeiro lugar na minha vida, em todas as coisas? Será que eu faço lá os meus planos? Né? Será que a minha prioridade é Jesus? Será que a minha prioridade é Cristo? Cristo é o centro da minha vida? É o centro dos meus sonhos? Da palavra que eu prego? Se não é, deve ser. Então, tem gente que se apertar espana, não aguenta a pressão. Se conheça. Nem tudo é culpa do inimigo. Tem coisa que é culpa da gente mesmo. E está tudo certo. Nós somos seres humanos, nós somos humanos. E Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as suas falhas, os seus defeitos. E nem por isso Deus te vira as costas ou te abandona. O homem é diferente. O ser humano, ele vai olhar os seus defeitos, vai apontar, vai te rotular, vai apontar os seus defeitos. Quando você não tiver defeito, vão procurar alguma coisa aí para te acusar, para te limitar, para te excluir. Mas o Senhor Jesus, Ele faz justamente o contrário. Ele pega aquele que todos desprezaram, viraram as costas, aquele que ninguém queria nada com aquela pessoa mais. Então o Senhor vai lá e pega, levanta, restaura. Por que você está falando isso, pregador? Enquanto houver vida, haverá esperança para você. Talvez o mundo te abandonou, te virou as costas, mas Deus não te abandona. Ele está contigo o tempo todo. Ele cuida de ti o tempo todo. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Nós vivemos por fé e não por vista. E precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. Isso é fé. Hebreus 11. A certeza das coisas que se esperam. As misericórdias de Deus se renovam a toda manhã. Hoje está difícil. Amanhã eu vou acordar num novo dia e as misericórdias de Deus vai se renovar na minha vida. Deus está abrindo porta para você nesse momento. Mudando a tua história. Creia, toma posse. Não desanima não. Para de ficar olhando para as coisas ruins. Para de ficar lembrando daquela palavra que alguém te falou. Olhando para aquela situação, lembrando daquela situação em que alguém fez algum mal, te desprezou, te humilhou e você lembra e chora. Pare com isso. Glorifica o nome do Senhor. Leia a Bíblia. Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. Pense nisso. Olhe para as circunstâncias difíceis com a ótica da fé. Não olhe para as aparências. Que se você olhar para as situações da vida, segundo a ótica humana, humanamente falando, você não vai vencer. Você não vai sobreviver. Você não vai subsistir diante das adversidades. Mas quando você convida Jesus para entrar na situação, você tem uma ajudinha do sobrenatural de Deus. Deus se manifestando. E para de ficar culpando o inimigo. Tudo é culpa do diabo. Eu vejo por aí, já falei sobre libertação. As pessoas precisam se esforçar a fazer a sua parte. Libertação não é simplesmente você ir lá colocar uma roupa de crente, começar a falar diferente, embolar um pouco a língua.
e achar que está liberto e sair falando por aí que está liberto. É por isso que nós vemos tantos escândalos por aí nas mídias sociais ou nos noticiários. Pessoas que eram pastores, obreiros, e de repente foi lá e fez uma cagada. Achou que estava liberto. Falou para os outros que estava liberto, mas não estava. O negócio funciona bem assim. A pessoa se converteu. Geralmente ele tinha ali um pecado, uma classificação de pecado. Pessoas que saíram do mundo do crime, uns eram ladrões, outros estelionatários, outros traficantes, outros homicidas, alguns estupro também, pedó também. Você vê esse tipo de gente no meio das igrejas. E acha que passaram lá por uma cura gay e estão libertos, ou por uma cura, força de expressão. Mas não é bem assim, meu irmão. Você precisa conhecer a palavra de Deus, deixar Cristo te transformar. Muito cuidado, porque uma pessoa, quando a primeira fraquejada que ele dá, a tendência é cometer os mesmos erros do passado. Se era mulherengo, vai começar a pegar as irmãs da igreja. Se roubava, vai começar a roubar. Depois pede perdão, aí tem as recaídas. Isso aí acontece. Por que você está falando isso, pregador? Eu estou falando para que você saiba que você é um ser humano, você tem limitações, você precisa conhecer as suas limitações, porque se apertar, explana. Você aguenta a pressão? E aí? É lógico, libertação é sobrenatural. Às vezes pode levar anos, é um processo. Ou em alguma circunstância, no momento da conversão, ali a pessoa aceitou Jesus, ele é automaticamente liberto. Instantaneamente. Assim como uma pessoa levanta de uma cadeira de roda, ou um surdo escuta, o mudo fala, o cego vê. Tudo isso. E quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Pode ser instantâneo ou pode ser um processo, pode levar tempo. E nesse meio tempo você precisa ter cuidado com as suas limitações humanas. Tu aguenta a pressão, meu irmão? Cuidado, tem gente que se apertar espana. Você está entendendo? É por isso que você vê tanta coisa no meio dos crentes. Tem gente que é estelionatário, tem gente que rouba, tem pedó no meio, tem relacionamentos homoafetivos também. Tudo isso você vê. E hoje, parece que as pessoas estão mais soltas, né? Mais saidinhas. E as pessoas estão praticando mais esse tipo de coisa. Então, muito cuidado. Conheça suas limitações. Não dê um passo maior do que a perna. Quando estiver triste, traga à memória aquilo que te dá esperança. Viva por fé e não por vista. E você verá que as coisas mudarão para você. Jesus vai entrar na tua situação para te abençoar. E Ele abençoa mesmo, Ele quer te abençoar. A vida não é um mar de rosas. Mas Deus está contigo o tempo todo. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero apresentar esta pessoa, Pai, que está passando por um momento difícil agora, Senhor. Pessoas que estão sendo provadas, pessoas que são aprovados, pessoas que estão sendo tentadas e outros que não resistiram à tentação. Mas eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor realize um milagre na vida do teu filho. Meu Deus, nós vivemos um tempo em que nós precisamos tanto do Senhor. Sempre precisamos, né, Senhor? Mas agora, Pai, entra nesta situação aí, Senhor. Multidões precisando de libertação, Pai. Ah, Senhor, vai quebrando as algemas, as correntes. Meu Deus, são tantas coisas, são tantas tendências, são tantos vícios, que é só o Senhor que pode libertar. E eu te peço agora, Espírito Santo, entra nesta situação aí, agora, liberta este coração aflito, em nome de Jesus. Senhor, visita este emocional abalado. Esta pessoa, Pai, que está tão triste, Senhor, que está se sentindo derrotado, fracassado, porque não conseguiu vencer ou não passou por cima de uma adversidade. Meu Pai, em nome de Jesus, mostra para ele, Senhor, que ele não está sozinho, que ela não está sozinha, mas o Senhor está contigo o tempo todo. Receba, e todo o mal sai, para nunca mais voltar. Glória a Deus. Receba a bênção de Deus na tua vida. Toma posse desta palavra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém.